Pois é, amigo, a gente tá nesse cenário aqui, ó, todo no meio do mato, tava trocando ideia com vocês aqui, sincera, tá ligado? Hoje eu vou falar sobre o livro Hackeando Tudo, do Ryan Santos. Pra quem não conhece, o Ryan Santos é empresário, enfim, ele já é bem conhecido da galera de marketing digital. Então, é o primeiro livro dele que eu leio, não é nada profissional, nada muito aprofundado. A ideia aqui é realmente trocar um papo de brother mesmo, sabe? Minha opinião sincera, como se estivesse falando com um colega meu. Já de cara, saiba que ele não é para todos os públicos. Eu acho que o livro do Hackeando Tudo, ele é muito para aquela galera que consome de conteúdo de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, sabe? Vamos lá, você tem que alinhar suas expectativas com esse livro. No Hackeando Tudo, ele faz como se fosse uma vitamina de alguns livros como Trabalhe 4 horas por semana, Hábitos Atômicos. E se você forçar um pouquinho também, você vai ver algo mais ali em volta do poder do subconsciente, etc. Obviamente, colocando em prática tanto a experiência pessoal dele, a experiência de empreendedorismo. Então ele dá alguns hacks mais voltados para a produtividade, dicas de como ser mais produtivo, de como acordar melhor, de como você focar mais nos resultados do que realmente no tempo trabalhado. Mas diferente desses outros livros que eu citei, esse livro do Ryan aqui, eu acho que ele abrange muito menos o público geral. Então você lê, por exemplo, Trabalho 4 horas por semana. Você vê tanto a experiência pessoal do autor, você vê que o autor ele se dedica a dar um contexto maior, tanto da vida pessoal dele, quanto das próprias experiências dele, e de como ele conseguiu chegar no resultado que ele queria, através da experiência dele, certo? Então ele dá um contexto bem maior. Já o livro do Ryan, ele é muito mais focado na prática do que realmente nas experiências pessoais dele. Ele é um livro muito mais de manual / consulta do que realmente um livro motivacional, um livro de reflexão ou um livro fantasioso, algo do tipo. E o intuito do Ryan, que estava escrevendo esse livro, foi realmente não abranger toda a galera, porque ele sabia que não ia abranger todo mundo. É um livro para quem realmente quer um manual de instruções. O Ryan, ele dá, se eu não me engano, 90 hacks nesse livro. Ele se aprofunda em alguns e outros ele passa bem raso assim. Vou dizer que eu não gostei, porque não gostar é muito forte a palavra, sabe? Mas eu acho que alguns hacks que o Ryan deu, ele não se encaixa na vida pessoal até de empreendedor mesmo, sabe? Você pode olhar para esse livro com dois olhos. Não, eu acho que não tem meio termo. Eu acho que esse livro ou você ama ele ou você odeia, sabe? Eu acho que não tem como você ficar no meio termo ali. Ou você vai achar esse livro extremamente tóxico, principalmente voltado para a área de trabalho mesmo, para aquela cultura de trabalho enquanto eles dormem, sabe? Para aquela cultura que você tem que ser produtivo, quase que 24 horas do seu dia. Mas, por outro lado, para a galera que está acostumada, assim como eu, a consumir esse tipo de conteúdo de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, tanto físico quanto digital, tá meio que acostumado com essa linguagem, sabe? Só que o Ryan, ele é um pouquinho extremista nesse lado. Eu acho que se ele fosse um pouquinho menos extremista, eu acho que ele conseguiria abranger um público bem maior e conseguiria ajudar bem mais pessoas do que ele direcionando totalmente esse livro para esse tipo de pessoa que tem essa persona, que tem essa personalidade, que é muito mais parecida com ele do que realmente o estilo de empreendedorismo, entende? Então assim, você tem outros cases de sucesso, você tem outras experiências de outros autores. Eu vejo que o Ryan, nesse livro aqui, ele tenta meio que impor não é uma palavra certa. Eu não tô achando a palavra certa, mas não é impor é demais, sabe? Como se ele quisesse que o leitor, ou seja, a pessoa que tá lendo Hackeando Tudo, encaixasse dentro da realidade dele, dentro da pessoa que ele foi, dentro da infância que ele teve, dentro das experiências de vida que ele teve. E eu acho isso um problema. Pararam aqui e me deram uma vitamina de banana, tem coisa melhor não. Mas enfim, né, voltando ao assunto. Ele tenta fazer com que o leitor tenha um pouco da personalidade dele, sabe? Ele meio que impõe nisso. Pra quem consome o conteúdo dele, eu não sou o seguidor do Ryan, não sou fã, não sou nada, certo? Só acompanho por alto, assim, todos os livros dele. Eu li, inclusive, por indicação de colegas que assistem o conteúdo dele, que consomem o conteúdo dele. Eu vi outros reviews de pessoas também falando muito mal, na verdade. Porque até ele mesmo, né, eu vi em alguns cortes de vídeo dele, que ele se autodenomina o negão mais polêmico do Brasil. Não sei se é verdade, mas você vê que essa personalidade dele tá nesse livro. Então, esse livro ele traz uma linguagem muito informal, o que eu entendo que não vai agradar todo mundo, mas eu entendo também que o Ryan queria que fosse realmente uma conversa de brother para brother, igual eu tô fazendo aqui com você, entende? Então, não espere muitos termos específicos, do aprofundamento técnico.
em algumas questões, como se ele estivesse falando com um brother dele, um colega dele. Eu achei isso muito bacana, mas eu entendo que isso também não vai agradar todo mundo. Um livro com linguagem informal, cheio de gírias, eu particularmente não me incomodei com isso. Eu acho que na verdade eu mais gostei, ele dá até o tempo assim dos hacks, sabe? Então ele diz, você vai fazer isso, isso vai levar tantos minutos, isso vai levar tantas horas. E a rotina é 2 vezes por semana, sabe? Eu achei isso muito legal. Cara, se ele consegue, eu não conheço o Ryan pessoalmente, né? Mas se ele consegue aplicar todos esses 90 hacks na vida dele, de domingo a domingo, que sinceramente eu acho muito difícil. Eu acho que simplesmente ele é um robô, tá ligado? Eu acho que ele é um robô. Basicamente impossível. Se você tá pensando em aplicar tudo que o Ryan fala naquele livro ali, cara, eu acho que você vai se frustrar bastante, sabe? Porque primeiro, você realmente não vai conseguir, certo? Segundo, muito provavelmente sua saúde, tanto física quanto mental, vai pro saco. Mas diferente de alguns reviews que eu vi da galera falando do livro, eu não acho que ele é tão tóxico assim. Eu não acho que o Ryan foi tão perigoso assim, querendo impor uma cultura de produtividade máxima a todo momento, sabe? Eu acho que eu encarei o livro mais como um manual mesmo, sabe? Um manual de consulta. Tem muitos hacks bons ali que ele dá também. Pra minha realidade, não são todos aplicáveis. Então, por exemplo, ele fala desde coisas que para você fazer quando acordar, banho de sol, igual eu tô fazendo aqui agora, você conseguir também focar em tarefas mais difíceis no começo do dia, sabe? Então eu acho que são coisas aplicáveis. Só que tem coisas que eu fico meio assim, tá ligado? Quando ele trabalhava lá nos Estados Unidos, né? Ivy Lee, fala mais de 8 idiomas, se eu não me engano. Então assim, ele é um cara com a experiência bem ampla, apesar da idade dele. Ele não é um cara tão velho, acho que ele não passa nem dos 40 anos, eu acho. Mas ele é um cara que tem uma experiência de vida muito ampla. Ele saía lá do prédio dele, aí às vezes estava muito estressado e tal. Aí ele tirava o sapato dele, simplesmente ia pro gramado, deitava lá na beira do gramado. Aí dizia, isso levava 5 minutos do meu dia, aí mudava totalmente o meu dia e tal. Entre em contato com a natureza e tal. Então assim, são algumas coisas que eu acho um pouco demais, não são tão aplicáveis. Fora todo o resto, né? Todo o resto. E como eu falei, ele é um livro que ou você ama ou você odeia. Ou você vai encarar esse livro como um manual de consulta. Então você vai ver muitos hacks ali bons que ele fala. Muitos hacks, inclusive, que eu nunca vi em livro nenhum, certo? Apesar dele fazer meio que uma mescla de todos esses livros que eu citei, tá o próprio hack pessoal dele, entende? Então ele fala da perspectiva de vida dele também, de algumas experiências pessoais que ele teve, certo? Que eu não vou dar spoiler aqui, se você quiser saber, vai lá, compre o livro, viu? Vou deixar ele na descrição também, caso você queira comprar ele. E alguns hacks que ele diz também, eu vi, cara, muito mesmo a lei da atração. Cara, literalmente, alguns hacks assim que, sabe, pra minha crença pessoal, eu sou cristão da Igreja Batista. Cara, eu não acredito nessa parada de lei da atração não e tal. Então assim, eu sei que algumas coisas não servem para mim, mas podem servir para você. Você pode gostar das experiências dele. Agora assim, por ele não ser um livro reflexivo, por ele não ser um livro que conta uma história, por ele não ser um livro que tem uma densidade de detalhes muito grande, eu meio que citei ele, sabe? Então, não acho que é um livro para você ler ele num tiro direto. Apesar de não ser um livro tão longo, apesar de ele dar 90 hacks ali serem bastante interessantes, eu não consegui ler esse livro inteiro em um dia só, sabe? Porque ao mesmo tempo que é um livro pequeno, ao mesmo tempo que é um livro mais focado em prática, sabe, você sente o tempo passando quando você tá lendo. E de cada hack que ele fala, ele não é tão denso em detalhes, sabe? Por ser um livro de consumo, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais denso em detalhes, sabe? Porque ele só estaria ganhando. Ele tanto prenderia mais o leitor que não se interessava tanto por esse lado de desenvolvimento pessoal, sabe? Ele poderia dar um background melhor, tanto das experiências pessoais dele, quanto os amigos dele também, que ele fala no livro. Fala das experiências de pessoas próximas a ele também. Felipe, o que é que tu achou do livro? Tu acha que ele é bom? Tu acha que ele vale a pena? Cara, sendo bem sincero, de todos os livros que li do Ryan, eu não li todos, certo? Eu não li ainda o primeiro 1.000.000 dele, mas tá na minha lista, viu? Acho que é o 7º ou 8º livro que eu vou ler, pode ficar tranquilo. Vou trazer vídeo aqui pra vocês também. Cara, não foi meu livro preferido do Ryan, eu ainda acho que meu livro preferido dele é O Imigrante Ilegal, né, que ele conta a história dele de como ele foi para os Estados Unidos, que ele fala da cultura lá dos negros nos Estados Unidos. E, cara, é um livro que me prendeu do início ao fim. Ele conhece tanto da cultura, tanto dos americanos mais aprofundadas, da cultura especificamente dos negros americanos, por volta ali dos anos 90, início dos anos 2000, 2010, se eu não me engano, por ali.
Você pega muito disso e você vê a visão de um brasileiro indo para os Estados Unidos muito novo, sabe? Então assim, você vê um brasileiro negro indo para os Estados Unidos com menos de, sei lá, 14, 15 anos de idade, se eu não me engano. Então você vê que ele dá relatos desde a infância dele até a adolescência e início da vida adulta. É totalmente diferente do Hackeando Tudo, mas que me prendeu do início ao fim, por ser tanto um livro de experiência pessoal dele, um livro educacional, eu diria. Porque eu aprendi muito, cara, muito mesmo na cultura dos negros nos Estados Unidos. Então, cara, foi um livro sensacional, assim, do Ryan. Nota 9 de 10, eu diria. Eu acho que o Hackeando Tudo, ele foge totalmente da proposta desses livros do Ryan. Então, se você tem esse background do Ryan, ou está indo ler o Hackeando Tudo, você ou vai se frustrar, ou você vai ficar deslumbrado com a discrepância personalidade, entende? Então, você vê que tem um Ryan ali, você vê explicitamente que é o Ryan falando, é um consumidor de conteúdo dele, para o seguidor dele, certo? Que é bom, eu não acho que ele é ruim, eu não acho que ele é extremamente tóxico. Eu daria uma nota 7,5 de 10, principalmente por falta de detalhes, por não ter tanto um background do Ryan, tirando a introdução ali. Recomendo que faça isso. Eu recomendo que você tire os pontos positivos, tire os hacks positivos e aplique os que você consegue aplicar dentro da sua vida, dentro da sua rotina. Não faça os 90 hacks, até porque eu acho particularmente impossível. E se você fizer, você vai sair perdendo. Seja a sua saúde mental, seja a sua saúde física, ou seja lá sua socialização dentro da sua família ou algo do tipo. Se o Ryan, ele consegue fazer esses 90 hacks dele de domingo a domingo, durante a sua semana, meus parabéns, certo? Mas saiba que você quer ser seguidor dele, você não é ele, você não vai conseguir ser ele, certo? Você não vai ter o background que ele teve, você não teve a família que ele teve, a vida que ele teve. Então não espere colocar a realidade dele dentro da sua, alinhe suas expectativas. Tire aquilo que for bom do livro, tire hacks que são incríveis, recomendo demais a leitura, recomendo demais. De qualquer forma, cara, eu quero saber a sua opinião. Deixa ela aí nos comentários se tu concorda comigo, se tu discorda de mim, sempre respeitando, sempre colocando o seu ponto de vista. Se você acha que eu falei muita besteira, muita merda, pode falar aí também, certo? Eu sou aberto a críticas, eu não sou nenhum cara sensível, não. Mas, cara, eu recomendo a leitura pra você. Se você quiser adquirir o livro, tanto físico quanto digital, vou deixar ele na descrição. E se inscreve aí no canal, porque no próximo vídeo, muito provavelmente, eu vou trazer trabalhe 4 horas por semana, que eu tô escrevendo a resenha dele também, sabe? Eu tô tentando ser o mais denso possível nessa resenha, mas eu vou tentar trazer também mais livros do Ryan, caso vocês queiram. Deixa o like nesse vídeo para ele poder chegar a bem mais pessoas, e tamo junto, viu, brother? Até a próxima.